Vem cá, eu confesso que eu fui dormir confuso e acordei atordoado. E nesse momento continuo confuso e atordoado. Entendo todas as pessoas que nesse momento estão se perguntando o que é o sistema de justiça no Brasil. E quando eu me refiro ao que é o sistema de justiça no Brasil, eu me refiro à lógica de funcionamento. Porque tem uma lógica. Não é que o sistema de justiça não tem lógica alguma. Mas como é que é essa lógica? O ex-presidente Lula começou a ser investigado pelo Triplex em 2014. O Ministério Público Federal começou a apurar as reformas no imóvel que foram feitas pela construtora OAS, mobília, eletrodomésticos e tal. 2014. Em março de 2016, o Lula sofreu a famosa condução coercitiva, pela qual ele foi levado para um aeroporto de São Paulo, em Congonhas, deu um depoimento, foi apontado como beneficiário de um esquema de propina da Petrobras. Isso em março de 2016. Em agosto de 2016, ele foi indiciado por lavagem e corrupção. Vamos só lembrar, né? 2016, 5 anos atrás, né? Em setembro de 2016, o Ministério Público acusa o Lula de ser beneficiário das melhorias do apartamento e há uma denúncia que pede a condenação justamente por lavagem e corrupção. Aí, em julho de 2017, ele é condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão. Em janeiro de 2018, um processo que andou bem rápido, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu ampliar a pena. Confirmou a condenação e ampliou a pena para 12 anos de alguma coisa e tal. Então, a gente começou com o caso, a investigação em 2014, indiciado em 2016 e em 2018, janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirma. Aí acontecem 433 recursos. 433 recursos interpostos pela defesa, dos quais 408 habeas corpus. Em abril de 2019, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, confirma a condenação do Lula. Então, o Lula foi condenado em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro em segunda instância, pela 8ª turma do TRF4, em terceira instância, por uma turma quinta do STJ. A pena foi reduzida para 8 anos, 10 meses e 20 dias. E agora, em fevereiro, o STJ botou um ponto final nessa história. Chega, acabou, não tem mais. Inclusive, dia 9 de fevereiro. Inclusive, o juiz, o ministro Félix Fischer, chegou a escrever o seguinte sobre essa quantidade de recursos da defesa, que tem nítido caráter protelatório, é um desrespeito ao Poder Judiciário e é abuso do direito. Então, no dia 9 de fevereiro, houve o trânsito em julgado do caso do apartamento de Santos do ex-presidente Lula, com a reforma da OAS e tal. Acabou, não tem mais, chega. E com essa declaração do ministro Félix Fischer, não é a declaração, isso ele escreveu, né? A manifestação. Não é um papo de imprensa, não é um papo de botequim, não é aquelas entrevistas do vice-presidente que não serve para nada. Ele realmente botou nos autos. Nítido caráter protelatório, desrespeito ao Poder Judiciário e abuso do direito. Bom, então, olha, o processo foi concluído, terminou com uma escovada na orelha da defesa, que entrou com 433 recursos, sendo 408 habeas corpus, levou uma escovada, vocês vão, acabou, né? E com escovada. Então, chega, agora não tem mais. Bom, eis que ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu o seguinte: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aí. O Moro não podia ter condenado o Lula, não. Não, por quê? O Lula é inocente? Não é isso, não. É que não poderia ter sido o Moro. Mas por que o Moro não é juiz? Não, o Moro é juiz. É que a 13ª Vara de Curitiba não é a vara competente, e competência quer dizer ter alçada, para julgar este caso.
Porque este caso não tem nada a ver com a Petrobras. Não? Não tem. E a 13ª só cuida de coisas da Petrobras. Bom, mas então o quê? Não, então vamos tirar o processo de lá. O processo vai para Brasília, onde tem a Justiça Federal, igual tem em Curitiba, tem uma em Brasília, tem todos os estados têm sua Justiça Federal, o Distrito Federal tem a sua, também vai para Brasília. E aí? Não, e aí é o seguinte, todas as provas podem ser aproveitadas, é o juiz que resolve. Não precisa jogar as coisas fora. Agora, os atos decisórios, aí não vale. Esses aí estão anulados. Então tudo que o Sérgio Moro fez está anulado? Tá, que mais? A condenação do TRF4 também, a condenação do STJ também. Você fala, mas escuta, o ministro Félix Fischer chegou a dizer que era um abuso do direito, que a defesa estava desrespeitando o poder judiciário, que era um caráter protelatório. Não. Esquece, vai para Brasília. Aí você fala, mas vem cá, se o juiz Sérgio Moro podia julgar. Se não podia julgar, não podia julgar. Como é que ele, não podendo julgar, julgou? E aí, anos e anos, 6 anos depois dele ter julgado, vem o ministro do Supremo e diz, olha, não podia, porque ele não era o chamado juiz natural. Mas que Cristo, é assim que se faz justiça? É com essa lógica que se faz justiça no Brasil? Quer dizer que você prendeu o Lula, o Lula foi condenado, virou ficha suja, não pôde disputar a eleição. Os brasileiros que odeiam o Lula falaram, o Brasil, viva, prenderam o Lula. Os que adoram o Lula disseram, que absurdo, prenderam o Lula. E você achou que as pessoas estavam se manifestando em torno de algo que fazia sentido. O Sérgio Moro condenou, o TRF4 confirmou, o STJ confirmou. Aí veio o ministro Supremo e diz, não é nada disso, não é nada disso. Bom, mas quer dizer então que qualquer coisa que eu fizer no Brasil, pode vir um ministro do Supremo em algum momento e dizer que não é nada disso. O meu contrato de aluguel, a compra de uma empresa que eu faça, a venda de um imóvel que eu faça, um contrato de trabalho, a venda de um carro, um plano de saúde. Uma hora qualquer pode vir alguém e dizer, não é nada disso, então eu não vou mais fazer nada no Brasil. Bom, aí você diz, tá bom, vai, absurdo, mas vamos entender. Inclusive, o ex-presidente Lula ia dar uma entrevista hoje, às 1h30 da tarde, cancelou a entrevista. Por quê? Porque senão, como se não bastasse a decisão do Edson Fachin de cancelar tudo, o Gilmar Mendes, que é da mesma turma do Edson Fachin, segunda turma, ele resolveu voltar para votação a análise do recurso sobre a suspeição do Sérgio Moro. Você fala, meu Deus do céu. Por isso você fala, você vai dormir confuso, acorda e acorda atordoado, acorda confuso, fica atordoado, enfim. O que acontece? Tinha um julgamento em curso de um recurso da defesa dizendo, olha, lembra aqueles áudios que a Intercept divulgou, Brasil, que mostrava claramente o juiz Sérgio Moro orientando a acusação, orientando o Ministério Público, claramente, mas descaradamente. Lembro? Então, a defesa, num desses 433 recursos a que eu me referi, era isso aí. Não pode, o juiz tem que ser imparcial. Se ele está orientando claramente, e estava orientando claramente, ele foi parcial, e sendo parcial, ele tem que ser colocado suspeição, e portanto uma decisão dele não pode ser aproveitada. Um camarada que mostra que tem lado. Então vamos para o recurso. Esse assunto foi a julgamento. O relator, o primeiro a votar foi o Fachin. Aí o Fachin, ele pegou e falou assim, não vale a suspeição. Tá bom. Ok. Aí a Carmen Lúcia foi votar. Não vale a suspeição. Tá bom, perfeitamente. Aí o Gilmar Mendes pediu vistas. Então, tinha em julgamento este pedido em que já haviam votado
O Edson Fachin e a Carmen Lúcia estavam 2-0 pró Moro, faltava o voto, colheu o voto do Gilmar Mendes, do Lewandowski e do Nunes Marques, o ministro que recém chegou ao tribunal. A turma tem 5 pessoas. Tava com cheirinho de 3-2 para suspeição do Sérgio Moro. E aí, o Fachin, sem considerar que havia uma instância superior, que é a turma, discutindo um assunto que tem a ver com o caso e a decisão que ele tomou, deu uma canetada ontem, monocraticamente, e tirou a ação e colocou sem objeto a suspeição do Sérgio Moro. Aí veio o Gilmar Mendes no dia seguinte e disse: eu vou retomar o julgamento. Vamos retomar o julgamento. Então, no julgamento de hoje, a primeira discussão vai ser: vem cá, como é que o senhor faz aquilo? Se tinha um julgamento em curso, o senhor ignora um julgamento em curso e dá uma canetada monocraticamente e acaba com tudo? Epa! Epa! O senhor está querendo proteger o Sérgio Moro? Que papo é esse? Porque tirou tudo, mandou para Brasília, acabou o objeto da suspeição do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tá aí, bonitão. Não, vamos julgar a suspeição. Então, eles podem decidir hoje, vamos julgar a suspeição? Vamos. Se eles decidirem julgar a suspeição, como fica a decisão do Gilmar Mendes de ontem, perdão, do ministro Edson Fachin de ontem, que entendeu que a suspeição está morta porque ele tirou o processo de lá? Pode cair. E aí o julgamento se dará em torno da suspeição do Sérgio Moro. E se houver a suspeição do Sérgio Moro confirmada, e pode ser confirmada por 3-2, só pode ser por 3-2, porque 2 já votaram. Pode ser que ele ganhe. E aí acabou a suspeição. Mas se houver a suspeição, não só o que disse o Fachin disse o seguinte: todos os atos decisórios caem, mas as provas não. Quer dizer, se o juiz não quiser aproveitar, aproveita. Mas se quiser aproveitar, estão todas válidas. Se tiver a suspeição do Sérgio Moro, inclusive a coleta de provas pode ser derrubada. Aí todos os atos são derrubados. E aí a gente tem algo que vai complicar ainda mais aquilo que eu descrevia. Já parecia confuso com a decisão do Edson Fachin. Com a posição, com a volta do julgamento, que é compreensível, tem que voltar, o julgamento estava interrompido, pode ser que volte a discussão da suspeição do Sérgio Moro. E aí as pessoas vão ficar mais confusas ainda. O Lula, neste momento, é um homem livre de condenação. Eu me lembro que quando o Lula saiu, mas as condenações estavam mantidas, ele simplesmente saiu porque venceu o período de permanência na prisão, 1/6 da pena, etc. Eu comentei, não existe Lula livre, não. Existe Lula solto. Ele só está solto, mas não está livre. Livre é ficar livre de condenação, ele está solto. E como tem a lei de ficha limpa que começa a contar o seu tempo ao final da condenação, isso agora foi revisto, ele só seria um personagem que poderia voltar para a eleição em 2035. Como não tem eleição em 2035, é sempre em ano par, e a eleição seguinte presidencial é 2038, ele só poderia ser candidato em 2038, com 93 anos de idade. Então não existe Lula livre, existe Lula solto e condenado a só disputar a primeira eleição quando tiver 93 anos de idade em 2038. Agora, não só existe Lula solto, como existe Lula livre, não tem ficha suja e pode disputar a eleição presidencial de 2022. Se a posição do Gilmar Mendes prevalecer, se a posição da maioria for em favor do Lula, continua a ter Lula solto, continua a ter Lula livre, podendo disputar a eleição em 2022 e mais distante ainda de uma condenação, porque a condenação no modelo Fachin, podendo o novo juiz aproveitar as provas, pode ser rápida, pode ser breve. E o Tribunal Regional Federal ligado ao juiz de Brasília, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tem tempo de confirmar a condenação, o Lula estaria condenado e aí poderia ficar um ficha suja de novo, se houvesse a condenação. Neste cenário atual, caindo todas as provas, volta-se a estaca zero. Na prática, você acaba com o processo. Há observadores dizendo que como
o caso não incluía mais a Petrobras, porque se tirou de Curitiba porque não incluía a Petrobras e diziam que o dinheiro vinha da Petrobras, nenhuma das provas é válida nem no modelo atual. Então nós temos que acompanhar hoje à tarde a votação na segunda turma do Supremo Tribunal Federal para saber qual é o próximo movimento. Se aprovarem a suspeição do juiz Sérgio Moro, pode sim ser que todas as provas, todas, ou uma parte, enfim, as provas contra o Lula caiam, no caso do triplex. E aí a gente vai voltar para a estaca 000,00. E aí é de se perguntar qual vai ser a consequência em torno da decisão do Fachin. Mantém-se a ideia de que a 13ª Vara não tem competência e prevalece a transferência para Brasília, Justiça Federal de Brasília, ou derrubam a decisão do Edson Fachin e permanecem na 13ª Vara, só que começando tudo do zero. Provavelmente uma combinação das duas decisões. De forma que, colocando a bola no campo, Lula livre, podendo ser candidato em 2022. Moro hoje, no cenário atual, Fachin é um Moro protegido, que pode, ele dormiu ontem protegido, mas pode dormir hoje num enrosco complicado. Ele não pode ser preso, a lei da magistratura não vale para ele, porque ele não é mais juiz, mas pode levar uma escovada grande. E não vamos perder muito tempo aqui nas análises políticas, se o Lula tem chance de ser candidato a presidente, se não tem, se o Bolsonaro e o Lula... Blá, 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 blá. Eu acho que vamos aguardar, vamos ter muito tempo para discutir isso. Nesse momento tem uma confusão jurídica e uma grande pergunta. Um sistema de justiça que produz justiça desta forma, por essa lógica incompreensível, eu estou aqui falando há um tempo sobre esse assunto, produz justiça? As pessoas mais desamparadas, desassistidas, se sentem protegidas no sistema de justiça, que é o grande sistema, é o sistema para onde você recorre sempre que você tem um problema. Nós estamos fazendo justiça no país do jeito certo? É correto que uma discussão desse tipo se dê apenas 6 anos depois? É justo que um homem, que pode ser inocente, hein? Cumpra a pena e fique preso um tempão? É justo que um homem culpado seja solto porque um ministro quer? Entendeu? Se o Lula é livre, se o Lula, aliás, é inocente, por que ele passou um tempão na cadeia? Se o Lula é culpado, como é que ele pode ser candidato a presidente da República? Nós temos um nó. E o sistema de justiça não resolve essa parada? E só vai entrar para começar o caso de novo, vamos começar a investigar tudo de novo, começar tudo de novo, 6 anos depois? Quanto tempo essa história vai se arrastar? É um negócio assustador, perturbador. Daí ficar atordoado, daí ficar impressionado. Tem alguma coisa errada e tem que arrumar. Funcionamento da justiça no Brasil não tá bom. Não tá bom. O governo federal funciona mal em várias áreas, a gestão de saúde é um lixo, o pateta zoelo, o panaca zoelo. O Congresso Nacional é um desastre que perde um tempo do cão. Agora, desculpa, esta que aconteceu essa semana com o sistema de justiça é de parar e falar, vem cá, não é possível que só porque eles entendem o que eles fazem, a gente tem que aceitar. Alguma coisa está muito errada.